Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Mateus capítulo 10, versículo de número 28. O texto vai dizer: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vou repetir. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Diante desse texto, quero trazer uma interpretação diferente, baseada no mesmo texto, com um entendimento novo e uma roupagem nova. Apesar que a interpretação do texto não é esta que eu vou falar. Apesar que a interpretação do texto não é essa que eu vou falar. Pois essa passagem, ela é literal. Se você observar, essa passagem, ela é literal e não simbólica. Quando o nosso Deus diz: não temas o que mata o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno. Então essa passagem que ora nós acabamos de ler, ela não é uma passagem simbólica, ela realmente é literal. Realmente isso pode acontecer. Acontecer o quê? Que Deus pode lançar tanto o corpo e também a alma no inferno. Então essa passagem é literal. Porém, na mente fértil do pregador veio um tema alusivo ao texto lido. Porém, na mente fértil desse pregador veio um tema alusivo ao texto lido. E o tema é: o homem aí fora só sabe fazer para o corpo e para a alegria da carne, mas não sabe fazer para o espírito e nem alegrar o espírito. Vou repetir: o homem aí fora só sabe fazer para o corpo, para a alegria da carne, mas não sabe fazer para o espírito ou para a alegria do espírito. Aí você pode estar perguntando: mas como pregador, de onde você tirou esse tema? Já que o tema não está falando nada disso, do que você está tematizando através do texto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu falei, na mente fértil de um pregador, toda a Bíblia, através dos versículos bíblicos, pode assim chegar até a mente do pregador um tema. Agora, louvado seja Deus, a sua mente tem que ser boa dentro das escrituras, para que ele possa encaixar, sim, os versículos certos, para dar forma e corpo à sua mensagem. Então, louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar se perguntando como apareceu
O homem aí fora só sabe fazer para o corpo e para a alegria da carne, mas não sabe fazer para o espírito nem alegrar o espírito. Observe que o Senhor está dizendo: louvado seja Deus, não temas o que mata o corpo, não temas o que mata o corpo. É aqui que eu encontro respaldo para trazer isto, o que vou pregar nessa noite, quando o Senhor diz: não temas o que mata o corpo. Em outras palavras, o homem, ele só pode fazer para o corpo, o homem só pode alegrar a carne, mas o nosso Deus, ele, tanto o corpo como a alma, ele lança no inferno, mostrando que o homem só constrói, só faz para a alegria da carne, mas o nosso Deus, ele tem o poder de fazer para o espírito, ele tem o poder de alegrar o espírito. Daí o tema: o homem aí fora só sabe fazer para o corpo e para a alegria da carne, mas não sabe fazer para o espírito, alegrar o espírito. Observe que há poucos dias aqui nesse lugar chamado Creconhê, passou-se realmente 13 dias, foi assim ou não foi? Alegria da carne, alegria para a carne. Porém, esses voltarão novamente para o mesmo lugar, na sede das mesmas coisas, mas o nosso Deus é diferente. Ele alegra o espírito, ele alegra a alma. Enquanto o homem produz as coisas para alegrar a carne, o momento da carne, Deus produz as coisas para a alegria do espírito. Louvado seja Deus. Se analisarmos tudo e muito bem, veremos que é a pura verdade o que eu vos falo. Se nós analisarmos isto e muito bem, nós veremos que o que eu falo é a pura verdade. Toda a engrenagem do homem é para a satisfação da carne. Toda a engrenagem do homem é para a satisfação da carne. Tudo que o homem faz é para satisfazer o seu ego. Porém, tudo que ele faz é passageiro. Tudo que o homem faz é passageiro. Já observou? Nada do que o homem faz permanece para sempre. Diz o escritor, louvado seja Deus, de Eclesiastes, que nada é novo sobre a face da terra. Nada é novo que eu faço hoje, outros já fizeram. Está entendendo? Tudo que o homem faz é passageiro, é momentâneo. Louvado seja Deus. E sempre estará de volta no mesmo lugar. E sempre estará de volta no mesmo lugar. Ele faz, vai embora e volta de novo e vai parar no mesmo lugar, porque sempre vai ter sede, porque aquilo que ele faz para o seu ego, para a alegria da sua própria carne, nunca se satisfaz. Vou repetir: porque aquilo que ele faz para o seu ego, para a alegria da sua própria carne, nunca se satisfaz. Tem uma passagem bíblica em Provérbio, eu acabei esquecendo de ir buscar o capítulo e o versículo, que diz que a filha da preguiça é dada, que a filha da preguiça é dada. Então sempre o homem voltará ao mesmo lugar, nunca se dará por satisfeito carnalmente, sempre terá uma, louvado seja Deus, lacuna a ser preenchida. Observe que a filha da preguiça chama-se dada. Toda vez que você chegar perto dela, a boca só vai abrir para dizer dada.
mostrando que o homem sempre voltará ao mesmo lugar, nunca se dará satisfeito carnalmente, sempre terá uma lacuna a ser preenchida. É assim ou não é, irmão Joãozinho? Sempre terá uma lacuna a ser preenchida. O Senhor, quem mais bem sabe, louvado seja Deus, que antigamente, quando o Senhor estava realmente lá no mundo, é verdade ou não é? Que bebia sempre no outro dia, voltava a beber novamente. E hoje o Senhor volta para beber? Não, porque você tem a Deus. Levanta a mão para glorificar a Cristo. Você tem a Deus e não tem mais sede de voltar novamente para o mesmo lugar. Então, como a preguiça tem a filha chamada Datá, que nunca se satisfaz, assim também é o homem. Ele sempre voltará ao mesmo lugar, nunca se dará satisfeito carnalmente, sempre terá uma lacuna a ser preenchida. Louvado seja Deus. Eu louvo ao Pai, eu louvo ao Filho, eu louvo ao Espírito Santo, porque eu não preciso mais voltar para o mundo, eu não preciso voltar para as coisas lá fora, porque a minha lacuna foi preenchida pela presença do Pai, pela presença do Filho, pela presença do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Quem bebia não volta mais a beber, quem fumava não volta mais a fumar, quem se prostituía não volta mais a se prostituir, quem roubava não volta mais a roubar, quem andava atrás de imagem de escultura não volta mais a ir atrás de imagem de escultura, porque já tem o Senhor que sabe o que fazer, tanto com o corpo como com o Espírito. Ele é poderoso para alegrar a nossa alma, o nosso espírito. Louvado seja Deus. Eu sempre vi alguém dizendo dessa seguinte forma: como eu me arrependo de não ter aceitado a Jesus Cristo há muito tempo atrás. Louvado seja Deus. Eu também me arrependo de não ter nascido crente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas glorifica ao Pai que veio a caminhada da minha vida. Ele me alcançou e eu não preciso voltar novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para aquela fonte criada pelo homem que nunca satisfez a minha alma. Veja o que o texto diz: não temas o que mata o corpo. Louvado seja Deus. Mateus 10:28. O homem só sabe destruir o próprio corpo com as suas invenções, mas não sabe o que fazer com a alma. Mateus 10:28. Por isso há necessidade de estar voltando sempre às necessidades que matam o corpo. Louvado seja Deus. Por isso há a necessidade de estar voltando sempre, louvado seja Deus, para aquilo que mata o corpo, bem como o álcool, a prostituição, a idolatria, as drogas, o cigarro, a extravagância. Isto é porque toda ação do homem aqui na terra é para sua satisfação carnal, porque tudo ou toda ação do homem aqui na terra é para sua satisfação carnal. A Bíblia diz que a carne, ela luta contra as coisas do Espírito. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. E a Bíblia diz que os frutos da carne está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 até o versículo de número 21. Diz que os frutos da carne é prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, heresias, inveja, homicídios, bebedices e glutonaria. Levanta a mão comigo. Não precisamos mais disso. Não precisamos mais disso. Ora, se o mundo entendesse isso, irmão Joãozinho, louvado seja Deus, a igreja do Gregoiene estaria abarrotada. Louvado seja Deus, de crentes convertidos, pregando a mesma palavra que nós pregamos para a glória do Pai. Se eles entendessem que o homem só produz coisa para a própria carne, para satisfazer a própria carne, e louvado seja Deus, essas produções não agradam a Deus, eles estariam aqui louvando, glorificando, exaltando o nome do Pai. Mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo que eles entenderão isso e virão para este lugar para adorar ao nome de Jesus. Tudo o que o homem faz é para satisfazer esses desejos. Tudo o que o homem faz é para satisfazer esses desejos. Louvado seja Deus. Eles sabem o que fazer para o corpo e satisfação da carne. Eles sabem, louvado seja Deus, o que fazer para o corpo e satisfação da carne. Porém, satisfazer a alma e o espírito eles não sabem. Porém, satisfazer, louvado seja Deus, a alma e o espírito eles não sabem. Me prova aqui na terra um homem, louvado seja Deus, que tenha produzido alguma coisa para satisfazer o seu espírito, para satisfazer a sua alma, perdoe, para satisfazer o seu espírito, para satisfazer a sua alma. Me mostre um homem que tenha feito isso, que possa satisfazer a sua alma e o seu espírito, que ele tenha criado alguma coisa que satisfaça a sua alma e o seu espírito. Eu me lembro de um certo homem que ele tinha, louvado seja Deus, plantado e deu muito naquele tempo, louvado seja Deus. Agora ele está dizendo: o que é que eu vou fazer? Louvado seja Deus, com toda essa colheita, já sei, vou derrubar os celeiros que eu tenho e vou mandar construir outros novos e vou colocar tudo dentro e vou dizer: ó minha alma, folga e bebe, porque tu tem muito e para muitos dias. Mas de repente, na mesma noite, eu ouvi a voz dizendo: louco, o que você tem feito? Para quem será? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que a igreja, o Senhor quer que o homem seja satisfeito e alegre no espírito, porque o homem só sabe fazer as coisas para satisfazer a sua carne, para alegrar a sua carne. Porém, ele não sabe fazer nada para satisfazer a sua alma e nem alegrar o seu espírito. Somente Jesus Cristo, ele sabe. Somente Jesus Cristo, ele sabe fazer coisas que venham alegrar a sua alma e o seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito em João capítulo 7, versículo de número 37, diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim beba. E no último dia da festa, o grande dia, Jesus se põe de pé e clama aos ouvidos daqueles que estavam no templo, dizendo: se tem alguém com sede, venha a mim beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso aqui é uma alusão ao texto lido em Mateus 10, 28. Observe que o Mateus 10, 28, Deus diz: não tema o homem que mata o corpo, ou louvado seja Deus, no tema. O homem só sabe fazer as coisas para alegrar a carne, satisfazer a sua carne.
Porém, louvado seja Deus, o meu Cristo, o meu Deus, ele se levanta dizendo, aleluia, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Entenda que era o último dia da festa dos tabernáculos em Jerusalém. Tinha se passado 7 dias de festa naquele lugar. Nós observamos que os judeus tinham algumas festas anuais, e uma dessas festas era a festa do tabernáculo. Louvado seja Deus, uma festa das cabanas. Louvado seja Deus, em comemoração ao tempo que o povo passou no deserto. A Bíblia vai dizer que durante toda essa semana 7 dias tinham se passado naquele lugar. Porém Jesus viu, eu vou dizer, porém Jesus viu que tudo aquilo tinha alegrado a carne e o ego dos homens naquele lugar. Louvado seja Deus. Porém Jesus viu, aleluia, que tudo aquilo só tinha alegrado a carne, só tinha alegrado o ego dos homens naquele lugar. Jesus viu, louvado seja Deus. Jesus está vendo que os homens só estão se alegrando carnalmente, estereotipamente, não no seu profundo da sua alma e do seu espírito. E diante disto, Jesus oferece algo mais, algo maior, que era a alegria no espírito, a alegria na alma, mostrando que foram 7 dias na semana de comida e bebida para a carne, porém a alma e o espírito estavam apáticos, não estavam alegres. Então, por que não oferecer algo maior? Louvado seja Deus. Jesus ainda oferece algo maior. Jesus ainda oferece algo maior. Jesus ainda permanece oferecendo algo maior. Se tem alguém com sede, diz o texto, se alguém tem sede, venha a mim, beba. E eu tenho a certeza que tem muitas pessoas aí fora que estão com sede, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 até o 30 vai dizer: vinde a mim todos que estás cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Glória. É por isso que alguém abriu a boca para dizer: nunca ouvimos alguém falar como este homem falou. Ele fala como tendo a autoridade. Louvado seja Deus. Ele fala como tendo autoridade. Ele tem autoridade para alegrar a nossa alma, para alegrar o nosso espírito. É por isso que nós, louvado seja o nome do Senhor, não voltamos para o mundo, não voltamos para estarmos nas coisas antigas que nós praticávamos. A minha esposa tem 43 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a mãe dela aceitou a Jesus, ela estava no ventre da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Nunca foi no mundo, nunca experimentou as coisas do mundo. Louvado seja Deus. E até hoje permanece firme, fazendo a vontade do Pai, e quer e tem a certeza que vai morar no céu e que não precisa das coisas deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela já tem a alegria do Senhor, que é a sua força. Jesus sabe alegrar. Aleluia. Jesus oferece algo maior para o ser humano, que é alegria no espírito. A Bíblia vai dizer em João 14:10, o texto vai dizer que Jesus, ao conversar com uma mulher samaritana, diz: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é o que te
vida. Olha que coisa. Jesus conversando com a mulher samaritana, em João capítulo número 4, versículo 10, ele diz: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede água de beber, tu lhe pediria água, e ele lhe daria água da vida. Aquela mulher, pensando que Jesus estava falando de coisas naturais e coisas que alegravam o mundo carnal, disse: tu não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Tu não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Está entendendo? As pessoas aí fora acham, louvado seja Deus, que o que nós estamos oferecendo é algo natural, é algo carnal. Louvado seja Deus. E observe que essa mulher pensou dessa forma, que Jesus estava oferecendo de coisas naturais, que algo que iria alegrar a sua carne, e ela diz: tu não tens com que tirar água, o poço é fundo. Aí Jesus, vendo que ele estava tão ligado ao mundo e à saciedade ou à insaciedade das coisas da carne, disse: qualquer que beber deste poço, que satisfaz momentaneamente os deleites humanos, vai ter sede de novo, vai ter que voltar de novo. Mas porém, aquele que beber da água que eu dou para a alegria do Espírito, nunca mais terá a necessidade de voltar ao mesmo lugar, porque ele volta, louvado seja Deus, para abastecer a sua insaciedade. Pois a água que eu dou, a alegria no Espírito e na alma, pois a água que eu dou vai alegrar o Espírito e a alma. Observe, louvado seja Deus, aleluia. O próprio Jesus, ele se alegrou no Espírito Santo. O próprio Jesus, ele se alegrou no Espírito Santo. Lucas capítulo 10, versículo de número 21 diz: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. O Jesus que eu sirvo, ele se alegrou no Espírito Santo. Então, aleluia, ele é poderoso para alegrar a nossa alma, para alegrar o nosso espírito, e nós não precisamos mais voltar, louvado seja Deus, ter a necessidade da insaciedade, louvado seja Deus, das coisas da carne desse mundo, porque a nossa alma, o nosso espírito já está alegre por causa da presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O homem aí fora só sabe fazer para o corpo, para a alegria da carne, mas Jesus alegra o Espírito. Louvado seja Deus, alegra a nossa alma. Que permaneçamos na presença de Deus, na presença do Pai, na presença do Espírito Santo, sendo alegrados por Cristo, sendo alegrados pelo Todo-Poderoso. Aí fora o homem só faz as coisas para alegrar sua carne, para alegrar, louvado seja Deus, o seu ego. Mas porém, meu Cristo, ele tem algo mais excelente, que é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus.